Chega um momento da vida que a alma sussurra para nós mesmos: volta para casa. Esse é um momento de total integração entre corpo, mente e espírito, e diante desse chamado e desse atravessamento é impossível pausar o processo de cura. Hoje nós vamos conversar com uma mulher que lindamente atravessou essa jornada e transformou todo o seu caminho como indivíduo no seu próprio serviço. A Mara é terapeuta Reiki e também trabalha com yoga e vai conectar todos os pontos da integração do ser para uma vida melhor. Bem-vinda, Mari! E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para ti, abrindo esse episódio, é: quando você sentiu que precisava buscar algo além desse caminho tradicional, né? Teve algum ponto de virada, uma virada de chave que te fez estar no caminho interior? Olha, é bem curiosa essa pergunta, porque eu consigo pensar em vários momentos da minha vida que os sinais foram aparecendo. Sabe aquela coisinha que você sente, mas você não ouve naquele primeiro momento? Coisas assim foram acontecendo na minha vida, que foi o que me fez acabar saindo do Brasil, me mudar para a Austrália. Foi realmente algo estava fora do lugar, que eu precisava ver o que era essa coisa. Então, quando eu vim para a Austrália, isso já começou a acender essa chama dentro de mim. Mas foi quando eu descobri um hipertireoidismo. Eu estava 3 dias para mudar para a Austrália. Passagem comprada, mala feita, tudo feito, prestes a ir. Eu recebi a mensagem da médica avisando: olha, você tem um hipertireoidismo, ele já está num nível mais intermediário, então seria melhor se você pudesse adiar a sua viagem para daqui a 6 meses. Mas eu não tinha como fazer isso. Então eu precisei vir, mesmo assim, e a partir desse momento aqui, que eu precisei começar a me cuidar sozinha, não estava mais na casa da minha família, não tinha mais aquela rede de apoio dos amigos, da família, eu precisei começar a cuidar de mim sozinha. E foi mais ou menos nessa época que eu comecei a sentir os efeitos do hipertireoidismo, que eram muitas mudanças de humor. Eu não me sentia bem dentro de mim, assim, era realmente uma coisa que eu não conseguia entender, eu só sentia, eu estava virando uma bomba atômica, sendo bem honesta. Qualquer coisa, ou eu estava lá embaixo, tudo estava ruim, ou eu estava numa raiva excessiva, às vezes, inclusive. Então, a partir daquele momento, quando eu comecei a me sentir desconectada de quem eu era, ou de quem eu achava que eu era, né? Eu fui. Na verdade, eu sinto que as coisas vieram a mim, sendo bem honesta. Eu acho que as coisas. Eu senti que eu precisava cuidar de mim e as coisas foram aparecendo no meu caminho. Eu acho que quando eu me abri, sabe, para receber, para não sei, eu acho para receber ajuda mesmo, sabe? E aí o yoga fez assim na minha vida e tudo começou a parece que os pontinhos que estavam fora do lugar começaram a se encontrar novamente, sabe? Então parece que eu comecei a me sentir mais com mais clareza dentro de mim, sabe? Foi um belo conjunto, né? Mas o yoga realmente é uma grande base, assim, porque foi quando eu comecei a sentir que eu não precisava deixar essas alterações de humor, esse estresse, essa raiva que estava vindo dentro de mim, eu não precisava deixar aquilo me controlar. Eu podia ter as rédeas daquela situação, sabe? Foi nesse momento. Eu acho que tu trouxe um ponto bem importante de quando a gente tem uma doença que é de um jeito extremamente doloroso, né? Eu sempre brinco que Deus ensina pelo amor ou pela dor, e geralmente, pela minha experiência, sempre tenta pelo amor antes, mas na doença a gente fica no momento presente, né? Então, o quanto é necessário, às vezes, a gente passar por esses processos para a gente ressignificar muitas questões da nossa vida, né?
E eu tenho o contrário, que tenho hiper, eu tenho hipo, que eu tenho que cuidar de tempos em tempos. E foi o movimento de observar o quanto a minha vida é impressionante, assim. Se eu começo a ficar muito estressada, meu cortisol aumenta, problema na tireoide, né? E é bem uma região de fala ainda por cima. Mas tu trouxe muito forte a questão do yoga, né? E o yoga é uma prática de presença tão bonita. A gente nem vê o tempo passar quando pratica, né? Porque ele é muito mais, né, Mari, do que só um exercício. Então, se tu puder falar um pouco dessa filosofia também, que eu acredito que tem impactado muito, claro, e vou suspeitar que o lifestyle da Austrália também, né? Sim. É bem, o yoga, ele realmente é muito curioso, porque eu sempre tive vontade de praticar yoga. Tinha um yoga, um estúdio de yoga, assim, bem pequenininho, perto da minha casa, eram uns 10 minutos andando. Eu poderia ter ido, eu nunca fui. Sabe aquela coisa de, eu tenho uma vontade de conhecer, mas, era muito cedo, minha rotina não cabia. E aqui, quando isso veio para mim, justamente na hora da dor, né, foi um bálsamo na minha vida, o yoga, sabe? Porque eu entrei nele a partir das práticas físicas, realmente. Eu estava precisando me conectar com o meu corpo. Então, eu não descarto a parte física do yoga, eu realmente levo muito a sério em relação às energéticas, sabe? Quando a gente pratica, eu não penso só na parte, vamos chegar naquela postura super difícil. Não, porque o yoga veio para mim num momento terapêutico, de cura mesmo. Então, eu até hoje, eu tento trazer essa visão mais terapêutica do yoga, porque, claro que o yoga ele tem, né, se a gente parar para olhar, o yoga tem 8 limbos, né, que eles chamam 8, como se fosse galhozinhos da árvore. Ele tem 8 galhozinhos de árvore, e apenas um fala de postura física. Então, todo o resto são diversas coisas, são práticas éticas e morais, como a não violência, como ser verdadeiro consigo mesmo, sabe? Como, vamos pensar, como encontrar o contentamento em momentos que talvez não sejam tão confortáveis assim, sabe? A gente aprender a olhar com uma nuance um pouco mais sutil para a vida, de forma geral. E o que eu aprendo constantemente com yoga é que yoga é relacionamento, de forma geral, assim, de uma forma muito ampla, sabe? Começa o relacionamento comigo, com a minha mente, que está lá voando, né, girando como se fosse um tornado, né? Ela não para de trazer informações. E a mente, com o hipertireoidismo, eu acho que todo mundo hoje passa por isso, né? Da mente rodar e pular de galho em galho, ter várias coisas acontecendo dentro da mente. Mas no hipertireoidismo é uma coisa muito acelerada. Então, eu estava num ritmo muito inconstante, que me deixava muito para cima e muito para baixo. Então, o yoga ele veio realmente para me trazer essa sutileza assim, ao observar o meu próprio ser. Então, a partir da prática, do início da prática de ética, né, a gente começa, eu não posso ser violenta comigo mesma. Então, quando eu preciso de descanso, eu não posso ir fazer uma prática de yoga super agitada, que vai me deixar ainda mais agitada. Então, a gente precisa encontrar o equilíbrio entre essas duas coisas, né? No yoga, quando a gente estuda até a psicologia do yoga, né, a gente fala sobre 3 qualidades muito importantes dentro do... Na verdade, essas qualidades existem em qualquer coisa que é viva, sabe? A gente chama de gunas dentro do yoga. Então, existe sattva, rajas e tamas. Sattva é a parte do bem-estar, né? A natureza do bem-estar. Enquanto a gente está com a mente clara, a gente consegue ter lucidez, a gente está alinhado com a gente, isso é uma mente sattva. Então, é isso que a gente busca na vida, né? Esse equilíbrio. Mas existe rajas e tamas. Rajas é essa atividade muito rápida da mente, ou até de qualquer outra coisa que exista na vida, né? Mas
aqui falando de mente, é quando a gente está muito agitado e nada tá bom, a gente tem que ficar pulando. E tamas é o contrário, é como até o hipotireoidismo, que deixa a gente bem letárgico, bem para baixo, a gente não tem energia de nada. Então, na vida, a gente permeia essas 3 qualidades. E então, a gente precisa buscar o equilíbrio. Então, às vezes, a gente está com muita energia ou fazendo muitas coisas que ativam essa energia tamásica, que é uma energia que deixa a gente bem para baixo, letárgico, até meio depressivo, pode ser. Então, o yoga começou a clarear aspectos do meu ser que eu não sabia que existiam. É muito interessante, Mari, porque muitas das vezes a gente sabe, e a vida ela sabe o que manifestar. Então a tua história com o yoga, né, que tu falou, poxa, tinha perto, poxa, tinha vontade, mas chega uma hora que, como a gente projeta a própria vida e a vida projeta pra gente, chega um momento que existe essa conexão, né? E falando sobre essa questão de energia, sobre essa questão de integração do nosso ser, corpo, mente, espírito com o todo, cada vez mais eu percebo que essa aceleração que tu comentou, tanto em termos humanitários, né? A gente vê com o avanço tecnológico, tudo é cada vez mais rápido. Existem muitas demandas do coletivo que a gente acaba incorporando e integrando na nossa mente, que também se torna esse carro veloz, né? E cada vez mais eu percebo que a presença é necessária. Estar no momento presente para a gente captar essas mensagens que a vida nos revela sobre nós, sobre a nossa jornada, sobre o todo, sobre o Criador, e também sobre essa energia, né, que nos cerca para que a gente esteja cada vez mais no nosso centro. E eu sei que tu também és reikiana. Eu sou reikiana, a Vicky também. Então a gente sente de incorporar essas práticas, né, tanto a yoga que tu trouxe de uma forma muito linda a tua jornada, quanto esse estado de presença e esse fluxo do amor universal, do amor supremo. Então, eu gostaria, se tu pudesse compartilhar com a gente um pouco quais esses benefícios que tu consegue perceber na tua vida a partir dessa entrada no Reiki, né? E, por exemplo, para quem ainda não é reikiano ou nunca se conectou com o Reiki, quais as tomadas de consciência que tu pode trazer para essas pessoas? É bem interessante essa pergunta, porque o Reiki, ele apareceu na minha vida junto com o yoga, foi uma coisa atrás da outra. Olha que lindo, né? Ele vem exatamente como você falou, a gente vai se alinhando e vem, né? E para mim foi muito pelo hipertireoidismo, obviamente, eu estava com essas questões, né, de comunicação e tudo mais. Então, o Reiki, ele traz primeiro que ele é muito simples. Para mim, ele me ganha aí. É uma coisa tão simples, é uma técnica, uma ferramenta, uma energia tão simples de você se conectar com ela, que em qualquer lugar, em qualquer momento, você pode fazer isso. Então, isso para mim é a grande beleza do Reiki, sabe? Qualquer pessoa consegue se conectar. Então, eu estava até conversando com meu marido, que ele também é reikiano, ele fez o curso com outra pessoa, e eu estava falando sobre escrita. Eu falei, eu aprendi no Reiki que os braços, as mãos, são a extensão do nosso coração. Então, quando a gente se conecta com o Reiki, de alguma forma, claro, a gente é canal, né? Porque estamos nos conectando com uma energia universal, com a grande força vital que nos mantém vivos. A gente não precisa dar nome a isso, a gente não precisa ver forma, ver cor. Isso é uma coisa que a gente sabe, que a gente sente. Se a gente está vivo, né? E é muito curioso, só de botar as mãozinhas juntas, assim, se você se conectar, se você só decidir sentir, você sente a energia do Reiki na palma das mãos, sabe? Então, é muito lindo de ver isso. E o Reiki, ele me trouxe essa percepção do nosso ser energético, dos chakras, sabe? De uma percepção que o yoga também traz, então elas combinam lindamente juntas, assim, vira e mexe, eu faço as minhas aulas de yoga, eu finalizo com o Reiki no Shavasana, no final,
para integrar essa energia realmente. Então, o Reiki de fato, assim, é uma forma da gente se conectar com o nosso ser de uma forma mais profunda. E não precisa ser de religião nem nada. Porque quando eu fui a primeira vez, eu fui ouvir, só eu queria ouvir falar sobre. E fui para um curso. E ali eu comecei Era um curso de um dia. Você vai lá, eu tinha uma amiga, vamos lá ver o que tem. No máximo, se você não gostar, você vai receber o Reiki. Então, benefício tem. Então, eu fui pronta para receber. E lá eu aprendi tanta coisa sobre mim, sabe? Sobre a minha forma de me comunicar e como isso estava atrelado à minha tireoide, porque eu ainda não tinha nenhuma ideia sobre isso. Então, foi muito revelador para mim aquilo, sabe? Então, de realmente conseguir sentir a energia enquanto eu recebia, mas de sentir a energia enquanto a gente falava sobre o Reiki. Então, a presença do Reiki, ela é realmente, assim como o Reiki fala, é universal, né? É uma energia universal. É Eu acho muito que lindo. é um ponto bem legal, Mari. Eu vim do espiritismo quando eu era criança, vim de uma família espírita. Hoje em dia eu me considero espiritualista. E eu me perguntava muito qual a diferença, antes de ser reikiana, do reiki de um passe. E justamente tu trouxe o ponto que é a questão de não ter esses dogmas da religião, né? Tu pode estar em qualquer lugar e tu acessa essa energia universal e consegue fazer o reiki. E o quanto é bonito, né? Eu acho que isso que é essa energia de nova era. A gente justamente estar, independentemente do local, numa vibração mais alta, né? E o quanto tu trouxe a questão da doença, eu acho muito legal usar o reiki como uma ferramenta para auxiliar no alinhamento dos chakras. A minha terapeuta, depois das consultas, faz reiki. E eu sou taurina e meu ponto fraco é minha garganta. E eu tava com uma alergia e ela fez reiki e melhorou muito, né? Eu apliquei em mim, mas ela aplicou também. Então, o quanto é uma ferramenta incrível, né? E se tu puder só trazer mais uma pincelada de como funcionou nesse teu processo físico mesmo, assim, com relação à tua doença, o reiki, acho que seria aqui incrível para o pessoal entender a aplicabilidade dele também. Claro. Quando a gente faz o curso, a gente faz aqueles 21 dias de autoaplicação, né? Para a gente integrar o Reiki. E eu levei muito a sério isso, porque eu estava, para contextualizar, eu tinha voltado do Brasil, eu tinha ido ao Brasil a primeira vez desde que eu tinha vindo morar na Austrália, e eu fui ao Brasil passar um mês e meio para cuidar da minha tireoide, porque eu chegou num ponto aqui, e vida de imigrante, eu larguei o cuidado. Ah, não é prioridade. Me cuidar não é prioridade. Olha que besteira a gente faz. Mas é importante. Eu vejo que é importante, porque é assim que a gente aprende. Então, eu fui ao Brasil para cuidar da tireoide. E voltei de lá tomando, assim, acho que estava tomando 30 miligramas de remédio. Estava tomando muita coisa, porque estava muito elevada, assim. Todos os sintomas. Minha garganta muito inchada, o meu olho muito esbugalhado, várias com o cabelo caindo, muito magra, eu comia e continuava com fome, o estresse, tudo isso. E aí eu voltei, foi quando eu comecei a levar o yoga a sério, foi quando a minha professora de yoga me apresentou a minha professora do Reiki, e lá eu contei a minha história, né? Eu estava com a minha... Isso não significa que vai acontecer para todo mundo, tá? Essa é a minha história. E eu realmente levei muito a sério tudo que eu estava vivendo naquele momento, tanto o yoga quanto o reiki. E ali, nos 21 dias, primeiro que assim, a gente recebe o reiki todo mundo junto, né, ali no curso. E uma menina sentiu muito forte, a menina que estava fazendo na minha garganta sentiu uma energia muito forte, porque era o uso, o excesso, né, da minha tireoide, estava ali acontecendo. Então, ela sentiu isso de maneira muito forte. E aí eu tinha feito um exame de sangue, assim, um mês antes do meu curso de Reiki, e eu fiz um outro um mês e meio depois. Ou seja, com mais ou menos 2 meses e meio, no máximo 3 meses de diferença. Tomando remédio, mas eu reduzi o remédio, porque eu vim para um médico aqui, ele falou, vamos tentar fazer de outra forma, né? E isso é exagerado, vamos aos poucos. E aí eu fiz a minha aplicação de 21 dias. Eu juro para vocês, quando eu fui fazer o meu exame, o médico falou, tem uma notícia muito boa.
a taxa, né, que eles checam da tireoide estava equilibrada. Simplesmente balanceada dentro da taxa normal. E assim, gente, eu estava tomando 30 miligramas de remédio por dia. Eu voltei para cá, em 3 meses ela estava equilibrada. 2 meses e meio. Eu tenho, assim, claro que o meu cuidado, né, o reiki, todo dia, o yoga que eu estava praticando, eu estava com bastante atenção no yoga, focado para não exagerar no excesso de energia na minha garganta passando por aqui, né? Eu não queria que fosse um fluxo muito alto de energia, porque eu já estava com esse fluxo alto por causa da tireoide. Então, o reiki realmente ele veio e eu vi isso no meu exame médico. Então, eu não tenho como falar de outra forma. O reiki realmente ele me trouxe o equilíbrio na minha tireoide. E desde então, eu cuido, eu tomo remédios naturais hoje, assim, tomo uma erva natural, cuido de mim de forma mais natural, eu não tomo mais remédio nenhum. Isso tem 6 anos. É interessante, Mari, porque é exatamente assim, né? Quando a gente entra em contato com essas energias superiores, né? Tudo é energia. Quando a gente vai no princípio da coisa, né? Da física quântica, quando a gente entende essa integração de corpo, mente e espírito, quando a gente entende que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena e a gente se valida a nível álmico, a nível espírito, né? E entra em contato com esse corpo e honra ele e a gente faz essas práticas, é impossível a gente não construir saúde, gente. É isso que ela está falando. É um milagre divino, né? É. Mas a gente subestima muito no nível mental por conta de vários padrões, né, que existem, que nós somos ensinados, de todo o sistema, de todas as crenças, que na verdade a gente precisa tomar remédio, que a gente precisa passar por alguns pontos. E quando a gente entra em contato com algo muito maior, a gente percebe a grandeza do Criador. Eu já fiz algumas práticas de reiki também, depois que eu fui iniciada. Eu tinha uma pessoa que ela estava extremamente mal e no outro dia ela estava ótima, né? Do tipo assim, como isso acontece? Bom, a permissão do Criador é permissão da alma, né? Então, tem todo esse campo de mérito, todas essas permissões e desse amor, porque Deus é amor. E eu gostaria de te agradecer muito. A tua história é linda, Mari. Eu aprendi muito te ouvindo. E eu gostaria de finalizar esse podcast com uma mensagem tua, que tu possa deixar para as pessoas que ainda não entraram em contato com todas essas expansões de consciência que tu tens, né? Com todas essas ferramentas que tu tens. O que tu diria para essas pessoas? Olha, eu diria para as pessoas entenderem que nada é martelo batido na vida. Nada é fixo, gente. Por favor, entendam isso de uma vez por todas. Nada é fixo na vida. Se a gente não está satisfeito onde a gente está, a gente pode movimentar, sabe? Pode ser que, não esteja naquele lugar ou não tenha o ideal, o perfeito, não existe, tudo bem, mas que a gente crie movimento para construir isso. Porque não adianta, a gente não tem como sair do ponto A ao Z sem passar pelo alfabeto inteiro. A gente precisa aprender de algum lugar, sabe? Então, eu vejo a minha vida assim como um constante movimento, assim, de energias mesmo. Então, hoje eu quero isso na minha vida. Amanhã pode ser que eu não queira isso. E eu vou fazer os movimentos que eu preciso fazer para que onde eu estiver, eu possa chegar onde eu quero. Então, se você é doente, se você está doente, ou se você está passando por algum momento de vida difícil, ou se você simplesmente não está feliz dentro do seu próprio corpo, entenda que isso não é fixo. Isso não acaba aqui, sabe? A gente pode criar o que a gente quiser na nossa vida. Eu sei que pessoas estão em um lugar, outras pessoas estão em outro, e assim a gente vive a vida, mas se a gente puder entender que a gente pode criar, sabe? A gente pode co-criar com a energia do universo. É isso.